Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Rose Frigieri, do PT, aqui tratar de pautas, projetos que têm permeado o mandato da vereadora. Parlamentar esta que substitui no momento a vereadora Estela Baladin, também do PT, que se encontra em licença saúde. Vereadora Rose, uma honra tê-la conosco aqui. Uma honra é a minha, Fábio, a quem nos ouve, né? Realmente essa é a quinta vez que eu estou assumindo a Câmara. Sou a primeira suplente de vereadora, né, do Partido dos Trabalhadores, mas tive a oportunidade de assumir por várias vezes. Essa vez um pouquinho por mais tempo, né, torcendo aí pela pronta recuperação da vereadora Estela. Todos nós, né? Em breve ela estará conosco também. Sim, com certeza. Agora o pior já passou, né? Foi um susto grande, mas já está se recuperando bem. Maravilha, vereadora Rose. Um projeto seu que ganhou muita força, aliás, começou como um projeto no início do ano passado e já é uma lei municipal que se incorpora, inclusive, à política municipal de transporte público. Foi reconhecida pelo próprio prefeito Adilóide Domênico, pela Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade, e hoje a sua iniciativa, que a lei municipal, passa a fazer parte das discussões, inclusive, de barateamento da passagem. Estamos falando do chamado Busdoor. Por um projeto de sua autoria, essa iniciativa de colocar aqueles cartazes de publicidade nos vidros traseiros dos ônibus passa a servir também como, digamos, o seguinte: os recursos arrecadados auxiliarem no próprio subsídio ou numa fatia de barateamento da passagem. Como é que a senhora enxerga isso? Já é uma realidade? Quando veremos, de fato, o Busdoor auxiliando na passagem final do transporte coletivo paga pelo contribuinte? Fábio, na verdade, essa discussão do Busdoor, ela surgiu lá no início do ano passado, numa sessão extraordinária chamada pelo prefeito, ainda em janeiro, que, enfim, a discussão prioritária era o preço da passagem do ônibus. E, naquele momento, todas as propostas do Executivo praticamente eram retiradas de direitos da população. Eu cito aqui uma muito séria, que nós estamos ainda no movimento de tentar retomar, que é a possibilidade do subsídio para professoras e funcionários, principalmente da rede estadual. Aquelas iniciativas do prefeito tiraram direitos, mas na prática não evitaram o aumento da passagem, muito pelo contrário, né? Não só não manteve o preço, como ainda aumentou. Então, foi proposto por mim esse projeto de lei, aprovado, e agora o que nos resta fazer? Nós estamos em constante conversa com o Executivo. Na próxima semana ou na outra, tem uma conversa com o secretário de Transporte, que nós queremos que realmente ele se efetive. Não basta que o projeto seja apresentado, seja aprovado, seja sancionado, mas que na prática o governo municipal não faça cumprir. Nessa última semana, se eu não me engano, faz alguns dias, foi apresentado uma série de medidas pelo prefeito e também pelo secretário Alfonso, do Transporte, entre elas a questão do FUNTRAN, que é o Fundo de Trânsito. E é neste FUNTRAN que vai entrar o direito do Busdoor, o dinheiro que for arrecadado com essa publicidade, porque nós não queremos, e a população de modo geral também assim não o deseja, que isso seja passado diretamente para as concessionárias, ou no caso para a concessionária. A ideia é que esse dinheiro entre no fundo de trânsito e que realmente seja aplicado para o barateamento da passagem. É importante dizer só uma questão: o Busdoor era, quando foi feito o projeto de lei, a possibilidade daquela propaganda realmente no vidro de trás. Mas agora, em conversas posteriores, eu já tive 2, 3 vezes conversando com o secretário de Trânsito para que isso seja ampliado e que também seja possibilitado a propaganda interna, alguns outros tipos de propaganda, desde que uma a cada ônibus, porque também nós não queremos uma poluição visual enorme no ônibus, né? Mas é uma possibilidade.
para as empresas fazerem suas propagandas, isso já acontece em várias cidades, e uma possibilidade concreta de diminuição do preço da passagem, que é um dos grandes problemas, além de outros, da nossa população. Pois é, porque hoje tem funcionado várias faixas, até aquele horário intermediário, em períodos da manhã, da tarde, chamada faixa verde, né? O próprio transporte no interior do município, aí teve uma queda grande, né? As chamadas linhas do transporte municipal, mas aí da área rural, pegando as linhas distritais, né? A senhora vê como boas essas medidas que foram adotadas, no sentido de tentar segurar o impacto, mesmo com a atualização de alguns valores de tarifa? Eu acredito que essas medidas são necessárias. Não existe possibilidade de barateamento do transporte público se não tiver alguma forma de subsídio municipal. Isso acontece em todas as grandes cidades, em todos os países, porque para baratear o transporte não existe alternativa a não ser que tenha bastante pessoas usando o transporte público. Se o transporte está quase o preço de um valor de algum outro tipo de forma de se locomover na cidade, ele não vai ser a preferência da população. Então, é necessário que se segure o preço da passagem, mas também é necessário investir na qualidade e nos horários. Nós temos vários problemas de horários. Essa semana mesmo eu estive na Escola Presidente Vargas, foi segunda-feira, de 200 e poucos alunos do EJA, que é um dos exemplos da EJA no município. Cerca de 40 estão frequentando por causa do horário, que não existe ônibus no final, ali no centro, porque é no Presidente Vargas, é um lugar central. Então, nós precisamos fazer essa discussão do transporte público de uma forma ampla. E esses barateamentos nessa chamada faixa verde, ele é importante, mas ele não soluciona o problema da maioria, que são os trabalhadores também, que não é nesses horários que eles se locomovem, né? É no início da manhã e no fim da tarde. Então, para essa população, esse subsídio não resolveu adequadamente. Vereadora, um outro ponto que a senhora sempre insiste muito diz respeito à chamada participação popular. E a Câmara, neste ano, até por força do distensionamento, o afrouxamento dos protocolos sanitários, na medida em que, graças a Deus, a pandemia da Covid-19 vai perdendo força, a Câmara pôde retomar, por exemplo, um dos seus tradicionais projetos da instituição que diz respeito ao Câmara vai aos bairros. Serão 9 edições ao longo deste ano, já tivemos uma, e isso acontecerá ao longo dos meses. Como é que a senhora tem visto também esse processo de maior aproximação da própria Câmara de Vereadores da população? Eu costumo dizer, né, que é muito importante esse tema da participação popular. Não existe forma de governarmos, seja o Poder Executivo ou aqui no Legislativo, não existe forma adequada de se fazer um bom desenvolvimento de uma cidade sem ouvir a população. São as pessoas que têm o que dizer, quais suas prioridades naquela região ou para a cidade como um todo. Isso a gente pode pegar por bairros ou podemos pegar por setores, criança, juventude, mulheres, idosos, a cultura, a educação, enfim. Não existe melhor forma de se ter uma cidade democrática, inclusiva, participativa, sem ouvir a população. E nesse sentido, a Câmara está de parabéns, né? Essa Câmara vai ao bairro é uma coisa muito democrática. A próxima agora é dia 2. É importante também já, desde então, chamar toda aquela... Será lá no bairro Serrano, mas toda aquela comunidade da região... Sempre às 19 horas, né, vereador? Convidada, e isso vai ser às 19 horas. Mas, Fábio e quem nos ouve, nós temos inúmeros instrumentos de participação popular, previsto inclusive na nossa Constituição, que não estão sendo adequadamente utilizados pelo nosso município. Como, por exemplo? Eu posso citar, agora tem toda essa discussão das emendas impositivas. Eu sou contra, a bancada do Partido dos Trabalhadores é contra. A senhora fala do movimento que iniciou no âmbito da Câmara, de alguns vereadores. Eu vou lembrar aqui, por exemplo, acho que o vereador Adriano Bressano, não sei se eu estou enganado. Tem um grupo de vereador Camilles é um dos que também está puxando. No sentido de tentar
fazer emendas em que o executivo fosse obrigado a colocar em prática. Vamos supor, eu quero um X de recursos para construir o OBS tal. A Câmara aprova, o executivo é obrigado a cumprir. Seria na algo verdade, assim. cada vereador terá um valor para... Teria? É assim, né? Teria um valor para alguma emenda. Então, eu posso achar que a prioridade é um calçamento de uma rua lá no bairro X. O outro pode achar que é um campo de futebol, porque o valor também não é tão elevado assim, a proposta não é de valores tão elevados. Mas o que eu entendo? Eu entendo que o Poder Legislativo tem que acompanhar o orçamento público, propor emendas, mas quem tem que aprovar onde vai ser aplicado o orçamento público é o Poder Executivo, é a Prefeitura. Mas ela pode muito bem e deve ouvir a população nas suas prioridades. É a população que vai saber se ela quer um calçamento ou um campo de futebol ou uma reforma da UBS ou uma nova UBS. Então, para isso, nós temos, por exemplo, o orçamento participativo... Mas os vereadores que defendem essa proposta tentam se basear em deputados e senadores que se valem dessas emendas, por exemplo. Deputados federais e estaduais têm direito a emendas. Nosso partido foi contra também naquele momento, mas isso não quer dizer que agora não está sendo usado pelos deputados. A senhora vê chance, em última análise, dessa ideia prosperar no âmbito da Câmara, ou pelo que a senhora tem conversado com a maioria dos seus colegas, essa proposta sequer chegue a plenário? Porque ainda é uma discussão embrionária, né? Não tem um projeto. Eu acredito que isso, no âmbito de município, ele é um pouco diferente do que de país e de estado, porque tu tá próximo das comunidades, ela me beira muito, assim, troca de favores, eu não acho que é um bom instrumento. O que pode ser feito? Vários mecanismos. Os governos do Pepe Vargas fez o orçamento participativo, mas o governo do Sartori, do Alceu, seguiram com essa consulta que foram os orçamentos comunitários. Existem formas, depois o governo Guerra parou, né, com essa consulta popular, depois o governo Cassina não seguiu, tinha pandemia, mas agora, no atual governo, já tem algumas coisas pensadas, eu já recebi esse contato do atual governo do Adiló, mas tem que ser aprofundado. Hoje nós não precisamos ficar com aquele tipo de instrumento que tinha. Hoje nós temos a internet, uma série de outras coisas, mas é necessário ouvir a população para ver qual a prioridade. Se governa muito melhor com a população, porque é ela que vai saber quais as suas prioridades, quais as prioridades das políticas públicas, e assim, ela se sentindo na discussão, muitas coisas ela vai compreender que não dá para fazer tudo. Exato. Né? Ela vai entender que existe uma prioridade e que tudo não pode ser feito, mas ela vai estar participando daquele processo. Vereadora Rose, sempre muito legal poder acompanhar as suas estadas aqui na Câmara. Quem sabe um dia como titular, mas ao longo dessa legislatura, enquanto a senhora estiver aqui, continue contando com o apoio da nossa assessoria de comunicação social, da própria TV Câmara. Boa sequência de mandato. E no que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela para quem está nos acompanhando neste momento seus contatos telefônicos, e-mail, para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as últimas considerações, digamos assim. Eu, então, te agradeço muito toda a comunicação aqui da Câmara, sempre muito prestativa, mas eu queria aproveitar, então, esses minutinhos para fazer 2 convites. Um é a respeito de uma solenidade, de uma sessão solene que nós teremos segunda-feira, dia 30, para entrega do troféu da mulher caxiense. Nós vamos entregar pela PEN, que no momento eu estou como procuradora especial da mulher. Então é muito importante que a comunidade esteja nesse momento. E o outro é no dia 1º, nós iremos fazer uma reunião pública para discutir os conselhos municipais, que é o segundo ponto que não deu tempo para a gente conversar aqui, mas que é muito importante os conselhos municipais na elaboração de políticas públicas e a garantia da sua paridade na sua composição entre executivo e sociedade civil. Então, muito obrigada.
A honra foi toda nossa, vereadora. Acabamos de conversar então com a vereadora Rose Frigeri, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.